Pode ser sempre fora do normal? O que é ser fora do normal? E assim sendo, pode ser sempre nesse estado, nessa condição? Bom dia, boa noite, Shavua Tov, boa semana para todos, Shabbat Shalom Mashiach, na redenção completa, verdadeira e definitiva para o mundo inteiro aqui agora já. Me chamo Preto Likutei Sichot, esse é o volume 33 de Sichot, de discurso racídico do Rebbe de Lubavitch. Essa é a Parashat Pinchas, é a Sichá de número 1. Então, essa pergunta é se pode ser sempre fora do normal, considerando que é uma coisa boa ser sempre fora do normal. No Tratado de Brachot, no Talmud, na página 56 Beit, fala sobre justamente Pinchas da nossa Parashá, que é aquele que vê Pinchas no sonho, uma maravilha, um pele, é feita para ele. Depois fala que aquele que vê um elefante no sonho, pela Ot, várias maravilhas são feitas para ele. E Pilim, que são vários elefantes, maravilhas de maravilhas são feitas para ele. Urash explica que o que é pele na Seló, que uma maravilha é feita para ele, que assim como foi feito para Pinchas, como é falado no Tratado de Sanhedrin, na página 82 Beit. O que está falado lá? Aroe pil bachalom pera naseló, aquele que vê um elefante no sonho, é feito uma maravilha para ele, não é uma dificuldade entender isso. Qual é a diferença? É se está com sela em cima do elefante ou se está sem sela em cima do elefante. E no Tratado de Sanhedrin, como a gente falou, fala que foram feitos 6 milagres para Pinchas. Milagres e não maravilha, como a gente vai ver a diferença disso. Como pode, em Sanhedrin, no Tratado do Talmud, falar que aconteceram 6 milagres com Pinchas? A questão é do número de milagres, não a diferença se é maravilha ou se é milagre. E no Sifri, etc., dizem 12 milagres. Irash diz no final de Balak que foram vários, né? Não só 6, nem só 12, mas com vários milagres. E quando vemos Pinchas no sonho, como está no Tratado de Brachot, é só uma maravilha que acontece. E não é como aconteceu com Pinchas, que foram milagres e 6, 12 ou vários milagres. Depois no Tratado de Brachot, na página 57 Aleph, continua e fala, né, questão de o elefante com ou sem a sela, e fala que Araoe Huna Behalom, aquele que vê Huna, nome Huna, no Halom, é feito um milagre para ele. Se vê Hanina, ou Hanania, ou Yohanan, são vários milagres, Nisem, Nissim, Naseló. Então, dá para entender, e Urash explica, que tem relação com o Nun, né? Que o número de letras Nun dentro da palavra. Então, Huna tem só um Nun, é feito um milagre, né? Que é Nun de milagre Nes para o Nun de Huna, que tem um só. Né? E Urash explica que é como é visto na palavra escrita. Então, a palavra Huna em hebraico tem um Nun, então acontece um milagre, Kenes, que tem um Nun na vida da pessoa. Então, Hanina, Hanania e Yohanan tem muitos Nun, então são feitos muitos milagres. Poderíamos dizer que Pinchas tem um Pei, né, a letra Pei de Pinchas, né, como P em português, então é um Pele, é uma maravilha, que Pele começa com Pei. Né? E Pil, que tem Pei Elamed, né? Pil, Pei Elamed, da palavra Pele tem Pei e tem Lamed, então, que é P e L, então são muitos Pele, são muitas maravilhas no plural. E Pilim, que é no plural
da palavra pil, que tem o pei e tem o lamed, então são mais maravilhas ainda. Além da adição em quantidade, também em qualidade. Mas Rashi impede essa explicação, ao definir que quem vê Pinchas no sonho, acontece maravilha como aconteceu com ele. Então não está ligado ao número de palavras, de letras que tem dentro da palavra Pinchas. A diferença da explicação do Rashi está na continuação da Guemará, que acontece quando é visto o nome Huna por escrito. Ra'a Hashem Katuv, viu no sonho o nome escrito. A relação está com as letras, então, porque você vê o nome, a palavra, que tem letras na palavra, que viu no sonho. E com Pinchas tem a ver com vê-lo diretamente. O semblante, a forma do Pinchas, assim como do elefante. Quem vê um elefante, não a palavra escrito pil, que é elefante. Até que faz diferença se o elefante está com a sela ou sem a sela. Então a pergunta volta com força. E tem outra questão. Rashi fala que foi maravilha o que aconteceu com Pinchas, enquanto em Sanhedrin, no Tratado do Talmud, se fala sobre milagres. Então deveria se falar em milagre e não maravilhas. E se quiser interpretar o sonho ligado com a palavra Pinchas, então tem duas que são todas as letras de Nes em Pinchas, né? O Nun e o Samer. E é uma relação ainda mais forte com Pinchas, com a palavra Pinchas, e é revelada, né, muito mais do que a letra Pei com Pélia, né, que tem Pinchas, uma letra só Pei com Pélia, que é maravilha. De vez em quando é explicado que milagre é acima de maravilha, acima da natureza. Enquanto que maravilha é algo que causa surpresa na pessoa, né? Maravilhar a pessoa, tá ligado? Com surpresa. Mesmo sem ter mudança nos caminhos da natureza. Quer dizer, mesmo quando o milagre está vestido na natureza, isso é uma maravilha, porque você fica surpreso, maravilhado, impressionado, mas está vestido, está dentro da natureza. Então, por isso, é maior do que um milagre que quebra com a natureza, que transforma a natureza e fica sobrenatural, acima da natureza. Então poderíamos explicar que a maior parte dos milagres que aconteceram com Pinchas não saem dos limites da natureza, né? Zimrim poderia ter se separado, mas não se separou. Poderia ter falado, mas não falou, né? Dentro da natureza. Mas não dá para explicar assim, pois os dois últimos milagres dos 6, que é falado na Guemará, que é quando veio um anjo e levantou a lona da tenda para que Pinchas conseguisse acessar e atingir os dois ao mesmo tempo, rapidamente, que veio um anjo e causou a destruição do povo enquanto estava acontecendo isso com o Zimri. Nada disso de acordo com as regras da natureza. Um anjo aparecer de qualquer forma e fazer alguma coisa. E nos Midrashim, os 12 milagres, como a gente falou, que tem no Sifri, etc., são revelados mesmo. São milagres, não são vestidos de natureza. Em Minchá, no profeta Minchá, no capítulo 7, fala ainda que quando Mashiach chegar, né, na redenção, que seja agora já, se Deus quiser, vai ser que nem os dias da saída do Egito, que Hashem vai mostrar para a gente niflaot, milagres, no plural. Então a intenção deve ser Pele, maravilha, acima de milagres, porque quando Mashiach chegar vai ser acima da saída do Egito e vai mostrar justamente maravilhas e não só milagres. Na Geulah de agora, na redenção de agora, teremos milagres tão grandes que, em comparação com os milagres da saída do Egito, que não foram vistos na natureza, né, como todas as macotas, as pragas, a abertura do Mar Vermelho, tudo que foram super milagres não vestidos na natureza serão como se fossem no nível de maravilhas, que é uma coisa normal, como a gente falou, de ser normal, ser sempre normal. Essa é a intenção do Rashi com relação ao que aconteceu com Pinchas. Não só muitos milagres em quantidade, mas em qualidade, sobrenaturais. Todos os 6 milagres listados em Sanhedrin foram de maravilhar. Milagre de cada detalhe, cada perfeição, cada não coincidência.
justamente naquele momento, naquele instante, daquele modo, com aquela pessoa. Então vemos nas consequências que todo o comportamento de Hashem com Pinchas foi fora do comum, foi no modo de maravilha, foi fora do normal. Desde o começo, um comportamento de maravilha. A quantidade de milagres não foi o principal da inovação, mas que todo o comportamento com Pinchas foi no modo de maravilha. Todo milagre foi no modo de maravilha. O que é o modo de maravilha? É fora do normal, mas vestido dentro da natureza. O milagre é uma mudança no sistema da natureza, entendendo-se que tem possibilidade de um comportamento natural e foi acima do natural, fora do natural. Quer dizer que cada vez que acontece um milagre, precisa uma nova ação que anule a natureza, porque senão a natureza volta ao seu normal, que nem o efeito mola. No entanto, uma maravilha é uma separação, uma mudança que mostra uma mudança completa do comportamento da natureza, até o ponto de não ser considerada mais um milagre, passa a ser natural. Mas não tem cada vez uma ação especial que quebra a natureza, porque já se tornou o normal. Né? É o fora do normal que se torna o normal. Simplesmente foi fixado um comportamento milagroso que seja o comportamento normal em cada evento desse tipo. Por isso que Urashi fala que é uma maravilha e não um milagre, ou vários milagres. Porque é uma maravilha como tudo foi de um modo milagroso que se tornou normal. Né? Assim como os milagres feitos com Pinchas. Portanto, não são maravilhas no plural, pois foi uma maravilha que é muito maior do que várias maravilhas. Porque é uma maravilha que afetou todos os milagres. É o fora do normal que ficou normal de uma forma natural, mas que é uma maravilha acima de milagres. Não sei se consegui me explicar, mas entende-se então que a maravilha ligada ao sonho com Pinchas é acima de muitas maravilhas para quem vê um elefante, ou para quem vê vários elefantes. Porque um milagre está ligado com a grandeza de Hashem. No serviço da pessoa comparado com uma entrega total, Messirut Nefesh, se jogar, se dedicar, fazer acima da lógica. Tem pessoas que o principal do seu serviço é racional, no estudo da Torá, cumprimento das mitzvot, né, na medida certa, na hora certa, do jeito certo, mas se precisa de algum detalhe fora do normal, essa entrega total, Messirut Nefesh, elas se esforçam e então desperta nela um comportamento diferente. Uma força grande até Messirut Nefesh, até dedicação total. Cada vez é um novo esforço e precisa de um novo despertar, como a gente falou, um novo milagre. Mas tem aquelas pessoas que são sempre num estado de Messirut Nefesh, sempre com dedicação total, sempre aceleradas, sempre radical, como a maravilha que define toda a ação da pessoa no estado normal. Esse é o nível de Pinchas, é o nível do Rebbe anterior que a gente vai falar em seguida. Se colocando em perigo mesmo sem obrigação. Pelo contrário, porque essa era a essência dele. E se perguntasse se poderia fazer isso ou não, não poderia fazer, seria proibido inclusive. Só os zelosos, aqueles que são radicais, aqueles que são extremistas, que são dedicados totalmente na essência, podem fazer uma coisa como essa. Porque é puro, porque é assim que ele é. E Moshe não fez nada. E Pinchas não tinha como saber que a Halachá desapareceu de Moshe, que Moshe não fez porque foi desaparecida dele a Halachá. Podia pensar que não, Moshe acha que não deve ser feito assim. E mesmo assim ele fez. O seu auto-sacrifício, a sua dedicação, a sua Messirut Nefesh foi além das medidas dos limites. E por isso recebeu a Keuná. Concluindo, Keuná, o sacerdócio, ser um Cohen, estava decidido desde então que seria só para Aaron e os seus descendentes, excluindo Pinchas, que já era nascido quando Aaron recebeu a Keuná, o sacerdócio, para sempre, e só eles, nunca mais, ninguém poderia comprar, ou se esforçar, ou estudar para ser Cohen. Então foi medida por medida. Ele fez acima do prêmio, acima de pensar em prêmio, acima do racional, recebeu algo que não é por prêmio, que não é racional, que não é de acordo com o esforço. Precisa entender ainda, então, porque o prêmio foi justamente com a Keuná, porque o sacerdócio, que é um assunto de herança, de natureza, não é de milagre, uma coisa que não tem como se esforçar e não tem como ser de cima para baixo, foi definido, já é natural, é herança.
Isso também é um assunto de maravilha, que é acima de milagre. Quer dizer, além de ter sido feito algo que não é de acordo com a sabedoria da Torá, né? Pelo contrário, a sabedoria da Torá fala que não é para se sacrificar assim, né? E é impossível chegar na Keuná, no sacerdócio, também por esforço ou por sabedoria. O prêmio, que é acima da sabedoria, foi feito para ele, né, de uma forma que se tornasse um assunto natural. Até que se tornou herança para ele, se tornou para sempre. O fora do normal, que é ser um Cohen, quando é impossível conquistar o direito disso, ou por sabedoria, ou por compra, ou por estudo, ou por esforço, é um assunto acima do normal, se tornou normal para ele, até o ponto dos descendentes dele, Ló e Lezaró, descendentes passaram a ser Kohanim também. Inclusive, a maior parte dos Kohanim foram descendentes de Pinchas. É um grau de maravilha que o milagre virou algo normal para ele. O fora normal se tornou sempre. A redenção do Rebbe anterior, no dia 12 de Tammuz de 1927, da prisão daquele país, como o Rebbe se refere, aquele país que é a União Soviética, foi na semana justamente da Parashat Pinchas. E no Shabbat da Parashat Pinchas, o Rebbe anterior falou a Birkat Gomel, quando a gente fala quando ele sai de algum perigo, como prisão e atravessa o deserto, assim por diante. São 4 motivos. E se tudo no mundo é por Ashgaha Pratit, providência divina, que está ligado com a Torá da Baal Shem Tov, a Torá, o ensinamento do Baal Shem, tudo é por providência divina, nada é por acaso, mais ainda, se o mundo inteiro é assim, mais ainda para um Ish Israel, para um judeu, e mais ainda para um líder do povo, como o Rebbe anterior, vemos a ligação então com o conteúdo do assunto de Pinchas com a redenção do Rebbe anterior, justamente na época Parashat Pinchas. A Mesirut Nefesh, a dedicação total, a entrega do Rebbe anterior, foi como a de Pinchas. Não foi uma Mesirut Nefesh por obrigação da Torá. Né? Pelo contrário, a obrigação da Torá era não fazer Mesirut Nefesh. Né? Não era um detalhe no serviço dele, era toda a essência do Rebbe anterior. Ele era Mesirut Nefesh, entrega. Como está explicado, que foram 3 épocas na liderança do Rebbe anterior, inclusive 3 épocas de 10 anos cada. A primeira naquele país, na União Soviética, o segundo na Lituânia e na Polônia, o terceiro nos Estados Unidos, os últimos 10 anos da vida dele nesse mundo aqui. Todas elas, épocas, precisaram de Mesirut Nefesh, entrega total de um modo diferente. Na Rússia, na União Soviética, foi ensino literal, fisicamente. Era um perigo de vida ser judeu, muito mais ainda espalhar o judaísmo. E não foi só do Rebbe anterior, foi também dos seus emissários, dos seus shluchim, dos seus hassidim, que por sua orientação e por uma missão de verdade que o Rebbe anterior deu para eles, se ocuparam com a difusão da Torá e fortalecimento do judaísmo de uma forma de Mesirut Nefesh, entrega total. Depois, na segunda época, na Polônia e Lituânia, foi entre irmãos, cumpridores de Torá e Mitzvot, e ele levantou Yeshivot, renovou Yeshivot e difundiu as fontes da sabedoria da Torá e da Hassidut Chabad em todos os frontes, em todos os tipos de linhas de movimentos. E, em terceiro, a mudança do conceito de que a América é diferente. Aqui nesse mundo é diferente do mundo do velho mundo. E é impossível ter judaísmo no novo mundo. E o Rebbe anterior chegou e falou assim, América ist nicht anders. América não é diferente. Ele foi e deu força para que todos nós sejamos sempre fora do normal. E isso tudo vai apressar a vinda do Mashiach Tzidkeinu, agora, em breve, nossos dias, e veremos maravilhas, assim como foi nascido do Egito, que Meitzer Hameret Mitzrayim, Ared Niflaot, Mashiach now, agora já.